Deus seja louvado. A todos aqueles irmãos e irmãs que ouvirem esse áudio, essa live, saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus. Bem, irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, porque todos nós sabemos, todos nós temos um pouquinho de fé, todos nós cremos na salvação, todos nós cremos na morte do Senhor Jesus, que veio para nos salvar, mostrou o exemplo a todas as criaturas e deixou escrito a sua doutrina. E sabemos nós, irmãos, que todos nós que queremos servir a Deus, nós temos um procedimento a seguir, que é obedecer às doutrinas que o nosso Senhor Jesus disse. Porque ele mesmo falou, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ir ao Pai por intermédio de Jesus Cristo, só tem uma coisa a fazer: seguir os seus exemplos. O exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, seguir as suas doutrinas. Se nós não estivermos dentro da sua doutrina, estamos perdendo o nosso tempo. Estamos perdendo aquele tempo que nós mesmos reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que Jesus Cristo veio para nos dar essa oportunidade de de ganharmos a nossa salvação. Então, irmãos, nós podemos fazer isso como? Por intermédio do conhecimento da palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus conforme ela é. Lembrando-se que nosso Senhor Jesus Cristo disse ali em Mateus capítulo 7, no verso 15, onde ele diz: acautelai vós dos falsos profetas. Porque os falsos profetas, irmãos, não é nada mais, nada menos do que aqueles que vêm para nos atrapalhar, para nos ensinar um falso evangelho, para nos afastar dos caminhos de Deus. Mas nós temos o nosso forte aliado, que é a nossa fé e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês, a Bíblia, talvez uma coisa que vocês nunca viram falar, mas hoje eu vou falar para vocês por intermédio dessa live. A Bíblia se divide em 3 partes. Primeiro, passado, presente e futuro. O que é o passado? O Velho Testamento. O que é o presente? O Novo Testamento. Aonde está todas as doutrinas que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. E o futuro, que eu considero como o futuro, é o livro de Apocalipse, aonde fala das profecias, dos sinais que vão vir, demonstrando os finais dos tempos. E ali, quando nós lemos a Sagrada Escritura, em Apocalipse, nós vamos conhecer quais foram os sinais que nosso Senhor Jesus deixou para nos orientar que os finais dos tempos estão próximos. Então, por isso é o futuro está ali em Apocalipse, para nós conhecer o futuro, aqueles sinais que o Senhor Jesus falou que ia mandar para nos avisar que os tempos estão próximos. O presente são as doutrinas que o nosso Senhor Jesus deixou. A qualquer tempo nós estamos no presente, porque a Bíblia é que nos ensina a respeito das suas doutrinas. Então o Senhor Jesus disse: acautelai vós dos falsos profetas, porque os falsos profetas são aqueles que só vêm para nos tirar dos caminhos de Deus. E para nós saber quem é o falso profeta, o que nós devemos fazer? Já muitas pessoas já me perguntaram, mas como que eu posso fazer para conhecer quem é o falso profeta? Se você conhecer a Sagrada Escritura,
buscar ela, ler ela por fé e acreditar que aqueles ensinamentos que ali está escrito, você vai entender quem é o falso profeta. Porque ele não te ensina nada a respeito dos caminhos de Deus, mas sim aqueles que estão paralelo, usando palavras, né, hipócritas para poder fazer com que você, porque ele está com a Bíblia na mão, aí você vai achar que ele está falando a verdade, porque você não conhece a verdade, aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Quero aqui te convidar, você, irmãos e irmãs, que acreditam na salvação, acreditam no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a nós buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos fazer o nosso sacrifício. O que é um sacrifício para você? O sacrifício dentro da palavra de Deus é tudo aquilo que você faz na esperança de que você está fazendo algo para agradar a Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, de uma forma errada, em vez de nós agradar a Deus, nós estamos agradando o adversário. Porque o adversário da obra de Deus, ele quer ver nós fazendo as coisas erradas. Porque se nós fizermos certo, nós estamos agradando a Deus. Se nós fizermos errado, nós estamos agradando o adversário. Diz na palavra de Deus assim: ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque ou há de agradar um ou há de aborrecer o outro, né? Então, por isso que o Senhor Jesus disse, lembra-se bem aqui, o que é sim, o que é não. Para Deus não tem duas palavras. E lembra-se dessa palavra, passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Se a palavra de Deus não vai passar, porque ele vai cumprir com todas as palavras que está escrita nesse santo livro, que é a Sagrada Escritura, onde contém todo o mandamento da palavra de Deus. Eu quero convidar você para que nós possamos buscar aqui o entendimento, para que nós se corrija, para que nós possamos andar dentro do caminho da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que as portas, elas são estreitas e poucos hão de se acertar com ela. O caminho de Deus é estreito e apertado, mas a porta larga é a porta que nos conduz à perdição. Por quê, irmãos? Porque tudo lá no mundo é fácil. E Jesus Cristo nos disse que para nós servir a Ele, nós temos que crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscência. Nós temos que morrer o velho homem para surgir um novo homem para viver em novidade de vida. É aquele homem que se dedique a cumprir com as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos outro caminho, irmão. O caminho é a Sagrada Escritura e os ensinamentos aqui para o nosso perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados, ele só tem uma forma também, é pelo arrependimento, por intermédio do arrependimento. O Senhor Jesus, ele nos deu toda a oportunidade do mundo. O Senhor Jesus, ele não obriga a ninguém fazer a sua vontade, mas ele ensinou o seu caminho, qual é a sua vontade a nosso respeito. Aquele que cumprir receberá o galardão de vida eterna, e aquele que não cumprir receberá o fogo eterno, né? Então, conhecendo aí essas palavras, o que nos resta? Buscarmos o conhecimento para estar fugindo desse dia, que vai vir o grande dia. O Senhor Jesus prometeu o grande dia, aonde vai vir julgar os vivos e os mortos, aqueles que cumpriram com a sua palavra e aqueles que a menosprezaram, que deixaram ela passar, foram na conversa do falso profeta que está lastrado sobre o mundo,
pregando um falso evangelho, conduzindo uma grande multidão à perdição. Mas o Senhor Jesus nos deu aquela oportunidade de nós vivermos nesse mundo do jeito que nós quer, do jeito que o homem quiser, cheio de concupiscência, né? Cheio de malícia, cheio de maldade, cheio do que for. Mas a grande misericórdia de Deus é que quando esse homem se arrepender a tempo, ele se arrependeu, o Senhor está de braços abertos para nos perdoar. Mas lembre-se, irmãos, que o Senhor Jesus disse: eis que cedo venho, e ele virá como um ladrão, né? Aí, irmãos, precisamos entender essa palavra. Aí há pessoas, como já ouvi pessoas falarem, assim, mas desde quando eu me entendo por gente que está falando que Jesus está voltando? Que Jesus está voltando e até hoje não voltou ainda. Voltou. O Senhor Jesus já voltou para milhares de pessoas. Quando ele disse, eis que presto venho, ele não está falando daquele grande dia, que vai ser o dia do julgamento final, para todos. Ele não está falando daquele dia. Ele está falando que nós estamos vivos hoje, amanhã nós não sabemos. Cada um vai ter uma hora de partida desse mundo. Aquele que partiu desse mundo agora, Jesus já voltou para ele. Não significa, irmãos, que eu estou falando aqui que Jesus voltou para ele porque ele vai receber a salvação. Não. Se ele tiver em dias com a palavra de Deus, ele vai esperar o dia do juízo, conforme diz a palavra, e naquele dia ele receberá a coroa de vida eterna. E aqueles que partirem sem reconhecer a misericórdia de Deus e sem o arrependimento, esse receberá o julgamento, né, que será a condenação eterna. Então, irmãos, temos que conhecer a Sagrada Escritura para que nós possamos entender e nos se preparar. Lembre-se bem, eu vou lembrar aqui de um detalhe no comecinho do mundo, para vocês verem o quanto é importante o entendimento dentro da palavra de Deus. Abel e Caim, que foi o primeiro nascido do mundo, foi Caim, e o segundo foi Abel, o que aconteceu? Eles viviam, né? E um dia Abel resolveu fazer ali um holocausto ao Senhor Jesus e convidou Caim para fazer aquele holocausto. Caim aceitou fazer o holocausto ao Senhor. E Abel, né, foi lá e fez o holocausto certinho, conforme o seu agrado ali a Deus. E Caim fez as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito que ele fez, ele achou que estava bom. O que aconteceu, irmãos? O Senhor recebeu o holocausto de Abel, mas não recebeu o de Caim. Porque Abel fez com todo amor, sabia Abel que estava fazendo algo para o Supremo, Altíssimo Deus. Caim fez como quem dizendo assim, é meu, eu dou para quem eu quero, do jeito que é. Fez aquilo ali num certo abuso. O Senhor não recebeu. Assim, irmãos, é nos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas estão indo para as igrejas achando que estão agradando a Deus e não estão, porque ali não há doutrina, ali não há ensinamento. As pessoas vão lá dentro da igreja de uma forma totalmente fora das suas doutrinas. Por exemplo, quando Jesus Cristo veio ao mundo, havia igrejas, havia um povo que acreditava em Deus, mas não faziam nada para agradar a Deus. Eles iam nas igrejas fazer do jeito que eles queriam, fazer da forma que eles queriam, e não da forma que Deus queria. Tanto é que Jesus Cristo, quando veio, todo lugar que Jesus Cristo estava, anunciando o Evangelho, havia uma grande multidão.
Mas muitos ali estavam murmurando contra ele, porque não aceitavam aquilo que ele estava falando. Eles não aceitavam, porque para eles estavam certos. Eles já estavam fazendo algo por Deus. Eles acreditavam em Deus, mas não estavam fazendo nada certo. Tanto é que o Senhor Deus mandou Jesus Cristo vir para ensinar, né? Então, nos dias de hoje, acontece a mesma coisa. As pessoas estão dentro das igrejas achando que estão servindo a Deus e não estão, irmãos, porque estão fora do mandamento que está dentro da Sagrada Escritura. E se nós estivermos fora do mandamento que está dentro da Sagrada Escritura, jamais nós poderemos agradar a Deus. Por isso, irmãos, há aquela preocupação que tem que haver dentro de nós, buscar o conhecimento, né, para nós conhecermos a doutrina, conhecer aquilo que o Senhor Jesus requer de cada um de nós, para que naquele dia não sejamos rejeitados. Porque a palavra de Deus diz assim: nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Por quê? Não é só falar no Senhor. Porque lembre-se bem, irmãos, nós vamos chegar nessa leitura mais para frente um pouco. Não é só falar o nome de Deus que vamos estar servindo a Deus. Lembre-se que Deus falou que até chamar o nome de Deus em vão é pecado. Mas como que é que nós vamos chamar o nome de Deus em vão? Ai, meu Deus, mas Deus é tudo na minha vida, que as pessoas costumam falar, Deus é tudo na minha vida. Não, mas se você não se converteu e você não está dentro da doutrina, você está chamando o nome de Deus em vão. Porque Deus, Ele quer a nossa fidelidade. Encontramos escritos até em para-choques de caminhão, né, para resumir mais a palavra, né? Até em para-choque de caminhão. Deus é fiel. Uma palavra verdadeira. Deus é fiel. Mas falta, irmãos, muitas das vezes nós entender por que Deus é fiel. Você entende? Você sabe por que a Bíblia nos afirma que Deus é fiel? Deus é fiel porque tudo aquilo que Ele prometeu ao homem, Ele cumpre até os dias de hoje. Ele cumpre e irá cumprir. Naquele grande dia, que é o dia do julgamento final, Ele irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Por isso diz a palavra: passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Então, irmãos, devemos entender o seguinte: assim como passa os céus e a terra e a palavra de Deus não passa, porque se Ele ensinou uma coisa aqui dentro da Sagrada Escritura, que é para o homem fiel, ao fiel a Ele, cumprir, nós vamos precisar cumprir, irmãos, porque a palavra dele vai se cumprir. Se nós não obedecer, Ele vai punir. E se nós obedecer, Ele vai nos dar a coroa de vida eterna. Só nessas condições. Por isso devemos crer em todas as palavras da Sagrada Escritura. Jesus disse, Deus é fiel. Essa palavra, irmãos, é uma palavra pesada, muito pesada. Se nós buscarmos o entendimento sobre essa palavra, é uma palavra muito pesada. Porque a fidelidade de Deus, ela é unânime, digamos. Mas o Senhor Jesus, Ele quer a nossa fidelidade com Ele também. Sem a nossa fidelidade para com Ele, a palavra de Deus se cumprirá em cima de nós de uma forma do jeito que Ele prometeu. Que aos infiéis, aqueles que não obedeceram os seus ensinamentos, será lançado no fogo eterno, né? Então, irmãos, lembre-se bem, diz assim a palavra de Deus: Deus é misericordioso, mas é também um fogo devorador. Resumindo essa palavra, irmãos, por quê?
com a mesma alegria, com o mesmo prazer que Deus irá coroar os seus fiéis com a coroa de vida eterna, o Senhor também lançará aqueles que não cumpriram com a sua palavra, que passaram por cima da sua palavra. Então lembra bem, irmãos, dessa palavra. Eu quero convidar você aqui, irmãos e irmãs, que me ouviram nessa primeira live que eu estou fazendo. Quero fazer tantas outras. As outras lives, aí eu vou estar lendo para vocês a Sagrada Escritura. Hoje eu estou só dando aqui um alerta a você. Se você quiser me seguir, compartilhe esse vídeo, essa live com alguém. Comente, faça o seu comentário. Espere, irmãos, que hoje mesmo, amanhã, eu vou estar colocando outras lives, né, falando e acompanhando e mostrando para você a palavra de Deus, ela por escrito, aquela que está escrito dentro da Sagrada Escritura, que é esse livro sagrado aqui, né? Então, irmãos, hoje eu quero só fazer esse esclarecimento para vocês. Devemos nós buscar o conhecimento sobre a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, o homem peca, muitas das vezes por falta de conhecimento. Porque se você não conhece a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, como você pode provar que você está certo? Por mais que você está dentro da igreja, dentro de determinada igreja, seja ela qual for, que você está lá dentro. Mas se você não estiver cumprindo com a palavra de Deus, você vai ser rejeitado naquele dia. Nós, aqueles que estiver fora, vão ser rejeitados. Por isso, a preocupação que eu convido você a nós buscar o conhecimento dentro da Sagrada Escritura. E dentro de poucos dias, eu vou estar junto com vocês, buscando esse conhecimento, chegando até você por intermédio de lives e outras lives, né, que Deus vai preparar, Deus está fazendo aqui, mostrando para você, dentro da Sagrada Escritura, capítulo por capítulo, versículo por versículo, aquelas palavras que nos coloca uma responsabilidade sobre a nós mesmos. Eu quero salvar a minha alma, eu tenho que fazer um compromisso com Deus. Eu tenho que cumprir aquilo que Deus determinou. Esse é o compromisso que eu tenho que ter com Deus e todo aquele que quiser salvar a sua alma. E o caminho de Deus está aqui, dentro da Sagrada Escritura, e que está sendo engolido, irmãos, pelos falsos profetas, a quem o Senhor nos orientou, a quem o Senhor nos falou, acautelai vós dos falsos profetas, porque ele só virá para nos desviar dos caminhos de Deus. Eles não têm nada para nos ensinar a respeito dos caminhos de Deus. Veja bem, o que o Senhor Jesus falou nessa mesma leitura do falso profeta? Diz, uma árvore má pode produzir bons frutos? Não pode. Pode-se achar um cacho de uva entre os espinheiros? Não tem, não vai ter. Pode-se encontrar um figo nos abrolhos? Também não vai acontecer isso. Mas isso, irmão, o Senhor não estava falando de uma árvore. O Senhor não estava falando dos espinheiros. Ele estava apenas comparando o falso profeta a uma árvore. Que assim como nós não vamos conseguir encontrar um cacho de uva nos espinheiros, como nós vamos encontrar a palavra de Deus na boca de um falso profeta, irmão? Abre o seu entendimento, o seu pensamento para isso. Como que nós vamos encontrar a palavra de Deus na boca do falso profeta? O falso profeta, tudo que ele faz é falso. Tudo que ele produzir, se ele batizou alguém, ele batizou, é falso o batizado dele. É falso aquele crente que ele está chamando de filho de Deus, é falso. Porque o falso profeta, ele não vai fazer nada que vai agradar a Deus. Porque se não fosse assim, irmãos, Deus não teria rejeitado ele aqui na Sagrada Escritura, conforme está escrito. Acautelai vós dos falsos profetas. Em vários lugares da Sagrada Escritura está nos orientando
a esse respeito, para que nós cuidamos, para nós não ir nas lábias dos falsos profetas, porque eles não ensinam a Sagrada Escritura, apesar dele estar com a Sagrada Escritura na mão, porque ele não tem outra forma dele enganar o homem. Ele só vai enganar se ele tiver com a palavra de Deus, falando em nome de Deus e com a Sagrada Escritura na mão. Então, irmãos, eu quero que você me siga nesse canal, né, para que eu vou estar aqui falando e mostrando e lendo a Bíblia todos os dias abaixo de Deus pela misericórdia do Senhor. Eu quero agradecer a você que viu essa live e que você comente, que nem eu já disse, né? Eu quero que você comente e me coloque eu numa posição onde eu posso transmitir para você a verdadeira e santa palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Deus seja louvado. Quero aqui agradecer a todos vocês e saudá-los com a santa paz do nosso Senhor Jesus.